Eu vou gravar um vídeo bem curtinho para vocês, falando um pouquinho sobre o número de oxidação, também conhecido como NOx. Nós vamos utilizar muito esse valor para fazer balanceamento de reações químicas de oxirredução, tá? O número de oxidação de um elemento químico é um valor. Esse valor é associado a perda ou ganho de elétrons, tá? Então, vamos supor um pequeno exemplo, né? Nós temos lá no átomo cargas positivas no núcleo e ao redor dele nós temos os elétrons, tá? Se o número de cargas positivas for igual ao número de cargas negativas, a gente diz que o átomo é neutro. Agora, se eu tirar elétron, que é carga negativa do átomo, ele vai ficar com um excesso de carga positiva. Então, a gente vai colocar ele como X+, né? Se ele perder um elétron, a gente coloca um mais só. Se ele perder 2 elétrons, mais 2. Se ele perder 3 elétrons, mais 3. E assim por diante. Ao contrário, se eu colocar mais cargas negativas nesse átomo, a gente vai formar um ânion com cargas negativas. Se eu colocar um elétron só, eu vou colocar menos 1. Se eu colocar 2 elétrons, menos 2. Tudo isso a gente viu o ano passado, quando trabalhamos distribuição eletrônica, tá? Mas, para facilitar a vida de vocês esse ano, ao invés de você fazer distribuição de Linus Pauling e ver se o átomo vai perder ou ganhar elétrons, eu vou colocar aqui para vocês a tabela periódica, né? Eu desenhei bem de modo simples aqui a tabela, onde eu indiquei para vocês a primeira coluna, a segunda coluna, a coluna 3A e a coluna 7A, tá? Então, na coluna 1A, nós vamos ter todos esses elementos aqui com NOx mais 1. Ó, coluna 1, NOx mais 1. Coluna 2, NOx, é isso mesmo, mais 2. Então, ó, coluna 2A, NOx mais 2. Adivinha? Coluna 3A, NOx, é isso aí, mais 3, tá? Mas não são todos da coluna 3A que tem NOx 3, somente alguns, que eu indiquei aqui na tabela. E aí, nós temos aqui na última coluna os gases nobres. E uma coluna antes dos gases nobres é a coluna 7A, onde o NOx desses elementos vai ser menos 1, tá? Outro elemento químico muito utilizado é o oxigênio, que tem NOx menos 2, certo? E aí, assim por diante. O hidrogênio tem NOx mais 1. Esses são os mais comuns que a gente vai encontrar ao longo dos exercícios, tá? E agora, nós vamos colocar para vocês aqui, eu vou colocar as regras para determinar o NOx de algumas substâncias, tá? A primeira regra é: toda substância simples, o NOx é igual a 0. Então, ó, substância simples possuem NOx 0, tá? Mas o que é substância simples? Ó, H2, O2, Cl2, I2, etc. Ou seja, toda vez que eu tenho só um elemento químico, ele é uma substância simples. Diferente da água, H2O tem hidrogênio e oxigênio, então não é simples. Então, substância simples é aquela que eu só tenho um elemento químico. Regra número 2. A regra número 2 fala para a gente que os íons com um átomo possuem NOx igual à carga do átomo. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o Na+, né? A gente está vendo aqui que tem um mais só. Então, o NOx é mais 1, tá? Cl-, o NOx é
menos 1, tá? Toda vez que aparecer na reação química desse jeito, vocês já vão determinar aqui. Quer ver um outro exemplo? O cálcio 2+. Qual que é o NOx dele? O que vocês acham? É isso mesmo. Mais 2, certo? Terceira regra, pessoal, e regra de ouro. A somatória dos NOx, então, ó, a somatória dos NOx de uma substância tem que ser igual a 0. Vamos pegar um exemplo? Vou pegar um exemplo aqui, ó. O H3PO4. A gente sabe que o oxigênio, eu falei aqui, ó, o NOx dele é menos 2, tá? E o hidrogênio, a gente sabe que é mais 1. Como que a gente determina o NOx do fósforo? É simples, pessoal, ó. Vamos fazer uma continha aqui comigo. O oxigênio é menos 2, eu tenho 4 oxigênios. 2 vezes 4, 8, então menos 8, tá? O hidrogênio é mais 1, eu tenho 3 hidrogênios, então 1 vezes 3, mais 3. Então, se a somatória tem que dar 0, qual vai ser o NOx do fósforo? Ué, que número que eu tenho que pôr aqui no meio para dar 0 essa conta? Mais 3 com menos 8. Pensa aí, rapidinho. Ó, mais 3 com menos 8 para dar 0, aqui só pode ser mais 5. Por quê? 3 com 5, 8. Menos 8, 0. Tá? Bem simples essa regrinha aí. E a quarta regra? Os íons possuem o somatório do NOx deles. Então, vamos pegar um exemplo, ó, SO2, 2-. Aí a somatória não vai ser 0, a somatória vai ser menos 2, tá? Então, se eu sei que o oxigênio é menos 2, menos 2 vezes 2, menos 4. Então, eu não sei o NOx do enxofre. Eu sei que X é menos 4 tem que dar menos 2 e não 0, porque a somatória dele é menos 2, né? Tá? Então, qual vai ser esse número aqui? Então, passa para lá, ó, menos 2 com mais 4, o X vai ser mais 2, tá bom? Certo? Essas são as regrinhas aí, para a gente achar o NOx, que vai ser muito útil lá na frente para a gente. Um forte abraço, pessoal!